Porque a igreja, querendo ou não, é encontro de pessoas que amam a Cristo, que têm o mesmo Senhor, que fazem parte de uma família. É meio estranho você não querer abraçar um familiar seu, né? Enfim, nós tentamos manter esse estilo de ser igreja porque nós acreditamos que é importante o corpo de Cristo estar unido e amar uns aos outros. Claro que não é um abraço que vai demonstrar que você realmente ama, né? Mas faz parte também, né, esse contato humano, e a gente não pode perder isso. Irmãos, o que será que pode impedir você de servir a Deus de todo o seu coração? Essa palavra servir a Deus, ela tem a ver com adorar a Deus. Quem adora a Deus, serve a Deus. Quem serve a Deus, adora a Deus. E o nosso tema hoje vai trazer essa pergunta para dar uma provocada, lá no nosso íntimo. Será que existe algo que te impede de se achegar a Deus, de adorar a Deus com todo o seu coração, de servir a Deus com tudo que você tem? Nós vamos ver que muitas vezes aparecem coisas no nosso caminho que vão ser um impedimento para a gente adorar a Deus. E eu quero trabalhar com um texto hoje. Esse texto é um pouquinho mais longo, porque nós vamos ler o capítulo todo. Está lá em Êxodo 5, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mas nós vamos ler esse capítulo todo, porque nós vamos, dentro desse tema, refletir em dois momentos específicos. O primeiro, nós vamos falar de duas mentalidades diferentes, que, na verdade, elas são antagônicas, elas não vão caminhar junto nunca. E o segundo ponto que nós vamos trabalhar é que nós fomos libertos de uma escravidão para conhecer e adorar o nosso Deus de todo o coração. Isso talvez seja para você uma mensagem que parece ser muito básica, mas, na verdade, isso aqui é a essência do nosso relacionamento com Deus. Quando Deus nos chamou, Ele não chama só para o trabalho, Ele chama para um relacionamento, amém? Ele não quer que você vire um robô, que você seja alguém que está produzindo, alguém que está dando frutos e cumprindo metas. Ele quer antes que você se aproxime dEle e o conheça como Ele realmente é. Esse é o principal. E a adoração vem disso. Você só vai adorar aquilo que você conhece. Jesus, conversando com a mulher samaritana lá em João 4, ele entra nesse debate com ela e ele fala assim, vocês não sabem o que vocês estão adorando, porque a salvação vem dos judeus. E não é nesse monte que se deve orar. Vai chegar o tempo em que nem nesse monte, nem em outro lugar, mas em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que Deus procura. Então, adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Então, essa pergunta, ela pode ficar aí gravada no seu coração enquanto a gente vai trabalhando esse texto, e você vai se perguntando, o que está me impedindo de servir a Deus de todo o coração? O que me impede de entrar na presença de Deus e me derramar completamente, não pedindo algo para Deus, mas desfrutando do meu relacionamento com esse Deus maravilhoso? Então, nós vamos ler esse texto de Êxodo 5. Essa história, irmãos, ela é muito interessante. Você pode pegar lá desde o Êxodo 3, se eu não me engano, 3, 4, e aí nós vamos caminhar por longos capítulos, explicando todo esse processo de Deus tirar o seu povo com um propósito do Egito. Então, nós vamos trabalhar no texto de Êxodo 5, mas esse tema se alonga por uma boa parte de Êxodo. O texto começa assim, depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. E eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já não é tão numerosa e vocês ainda as fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Isso aqui é a consequência do pedido de Moisés e Arão para o faraó. Ele falou assim, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. E os feitores e os capatazes foram dizer ao povo, assim diz o faraó,
já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. E o povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. E os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Então vamos lá, só para a gente não se perder, já que o texto é um pouco mais longo do que de costume. Deus apareceu para Moisés, e aí ele se apresentou junto com Arão para o faraó e disse assim: Deus está nos ordenando que todos nós, todos os nossos rebanhos, todos os nossos filhos, nossas mulheres, a gente ande por meio do deserto por 3 dias e a gente celebra uma festa ao Senhor. E aí o faraó ficou indignado e falou: o que vocês estão fazendo? Volta ao trabalho. Vocês são preguiçosos. Voltem a trabalhar, vocês vão produzir. E mais, eu vou oprimir muito mais esse povo, porque eles estão indo atrás de mentiras. Eles são preguiçosos e estão dizendo: vamos sacrificar e oferecer sacrifícios ao nosso Deus. E aí ele imputou um trabalho muito mais severo, porque antes os egípcios forneciam palhas para eles fazerem os tijolos. E eles tinham uma cota que eles tinham que entregar diariamente. E agora o faraó falou assim: não entregue mais essa palha, eles que vão atrás. Então, se eles tinham, 8 ou 12 horas para fazer os tijolos, agora eles tinham esse mesmo tempo para fazer tijolo, mas buscar a palha, que é a matéria-prima para eles fazerem esses tijolos. Então, eles não recebiam a porção para trabalhar em cima disso, então o trabalho ficou praticamente dobrado. E gerou uma pressão, gerou um estresse, a ponto dos próprios capatazes dos israelitas serem espancados quando eles não entregavam a cota que era exigida. Aí esses caras ficaram indignados e foram se apresentar para o faraó e falaram: por que trata assim os teus servos? Por que trata os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. E respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Ele ficou indignado que, entre aspas, o povo ia parar de trabalhar para oferecer sacrifício ao seu Deus. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. E os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderia reduzir a quantidade de tijolo exigida a cada dia. E ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com quem? Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. E aí Moisés, vendo essa situação, se voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. E aqui acaba o nosso texto, e eu queria falar um pouquinho exatamente sobre essa questão. Talvez você se pergunte assim: o que tem a ver essa história de fazer tijolos, com o povo adorar no deserto, com o faraó imputando uma opressão? O que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida. E eu quero falar um pouquinho sobre o contexto, antes de entrar no primeiro ponto, porque esses assuntos, eles permeiam a nossa vida, irmãos, porque aqui você vê 2 tipos de mentalidade, que é o que nós vamos trabalhar no ponto 1. Uma mentalidade de servir o mundo e uma mentalidade de servir a Deus. Mas eu quero falar desse contexto. No capítulo anterior, no capítulo 3, na verdade, quando o Moisés ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Qual era o nome do sogro de Moisés? Jétro, isso aí. O pessoal está esperto. Então ele estava lá pastoreando o rebanho do sogrão, e ele teve uma experiência com Deus. De repente ele viu um arbusto ali, parecia que estava pegando fogo, ele falou: nossa, mas o negócio não está se consumindo, deixa eu chegar mais perto. E ali ele teve uma experiência com Deus. E nesse encontro, o Senhor já tinha dito, e também ele tinha dito que tinha visto a opressão que o seu povo estava sofrendo no Egito. E ele escutou o clamor do seu povo. Ou seja, Deus sabia o quanto eles estavam sofrendo. Se você pegar a história do povo de Israel, eles prosperaram no tempo de José, certo? Para quem está acompanhando aí a leitura bíblica anual, começa lá em Gênesis, você vai vendo toda a história da formação do povo de Israel, e de repente você vê José
administrando fielmente em favor do faraó, para que, durante o período de fome, o Egito fosse um celeiro para abastecer as nações. E aí, a partir de lá, os israelitas se estabeleceram naquele local, formam ali o começo da nação, e eles começam a crescer muito. E aí a Bíblia diz que morreu um faraó que não conhecia José. Quer dizer, desculpa, surge um faraó que não conhecia José, não conhecia a história de José. E ele começa a ver que o povo é numeroso. E fala assim, esses caras um dia eles vão fazer uma rebelião e eles vão tomar conta e nós vamos perder nosso espaço. O que a gente vai fazer? Vamos ter eles como nossos escravos. Eles vão trabalhar para nós. Eles vão fazer tijolos. E foi assim que aconteceu. Eles colocaram um peso extremamente, um jugo sobre o povo de Israel, a ponto deles clamarem por anos. E Deus, quando apareceu para Moisés, ele fala que escutou esse clamor e que sabia o quanto eles estavam sofrendo. Irmãos, agora uma coisa interessante. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, certo? Moisés, a essa altura, talvez ele até já tivesse esquecido do porquê que ele foi chamado. Porque nesse momento que ele está pastoreando o rebanho do seu sogro, ele, antes disso tudo, ele tem um passado. E esse passado, ele matou um egípcio. Nesse passado, quando ele viu 2 irmãos hebreus brigando lá, da mesma comunidade, ele foi intervir e os caras falaram, você vai matar a gente igual você matou aquele egípcio? E ele fugiu para o deserto, irmãos. E foi lá que ele conheceu o sogro dele, foi lá que ele começou a cuidar dos rebanhos. Então você vê que aqui já passaram-se anos em que Moisés havia recebido esse chamado. Deus, na verdade, desde a juventude dele já tinha preservado ele da morte, porque no nascimento dele era para matar todos os meninos hebreus, todas as crianças que fossem nascendo, o cara queria que matasse o faraó. E de repente você vê Moisés no seu dia a dia pastoreando o rebanho do seu sogro e ele tem essa experiência com Deus. E Deus fala para ele, eu ouvi o clamor do meu povo, eu sei o quanto eles estão sofrendo. E aí ele estava decidido a livrar o povo e ele ordenou a Moisés, vá, pois, agora, e eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ele virou para Moisés e falou, você é aquele que eu estou escolhendo para ir diante do faraó e vou livrar o meu povo por meio da sua vida. E Moisés, se você sabe bem a história, ele começou a ter algumas crises, né? Como é que eu não sou bom de falar, manda outro, né? Isso aqui, acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por isso. Deus te chama para uma missão, Deus te dá uma responsabilidade, Deus confia algo a você, e você fala assim, passa para o outro parece mais competente, o outro fala melhor, o outro é mais responsável, o outro lida melhor com isso, mas Deus está chamando a cada um de nós para fazer sua obra, amém? E Moisés teve esse tempo de crise, mas ele arranjou a parceria aí com Arão, né? Deus permitiu que Arão fosse o porta-voz, o vice de Moisés para falar diante de Faraó, e eles vão em dupla aí fazer esse trabalho. E o mais interessante, irmãos, um trecho bíblico ali, se você for ler com calma, você vai descobrir que Moisés tinha 80 anos. 80 anos para começar a fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E Arão era um pouquinho mais velho, tinha 83. E com essa idade eles foram se apresentar ao faraó. E aí vem essa história aqui que a gente acabou de ler. E eles chegaram para o faraó com o seguinte pedido, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Isso foi que Deus ordenou a gente para falar com você, faraó. Imagine essa cena. O faraó que odiava os judeus, os hebreus, tinha colocado já um jugo de escravidão sobre esse povo, e de repente aparecem 2 velhos falando para ele que nosso Deus apareceu para nós e falou, deixe o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Em que condição o povo hebreu está sendo chamado a celebrar uma festa ao Senhor? No meio da opressão, irmãos. No meio da dificuldade. No meio dessa tensão, desse climão que existe ali no mundo. Eles trabalhavam sob a forte mão de Faraó. Eles não tinham direitos. Eles não tinham escolha. Eles não podiam parar para tomar um cafezinho. Era debaixo de chicote.
e eles estavam sendo oprimidos. Mas eles não abandonavam a fé, eles oravam ao Senhor, tanto é que o Senhor ouviu o seu clamor. E, de repente, aparece ali, para intermediar a situação, Moisés, alguém que tinha sido desprezado pelo seu próprio povo, alguém que tinha matado já um egípcio, alguém que tinha o seu currículo não tão correto, mas ele foi usado por Deus para se apresentar diante de Faraó. E aí Deus fala algo para o Moisés que ele guardou no seu coração. Ele falou assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Ele sabia que o rei do Egito não ia deixar eles saírem. Deus já sabia, ele estava mandando Moisés, vamos dizer assim, para uma missão impossível. E ele falou: eles não vão deixar, a não ser que uma forte mão faça isso. Deus estava se revelando, meus irmãos. Não só para o povo hebreu, mas também para o povo egípcio. Essa história é muito maluca, porque parece que Deus odiava tanto os egípcios e amava tanto os hebreus, mas se você for ver toda a história, você vê que em tudo ele vai mostrando que ele é Deus acima de todas as coisas. Nós vamos falar um pouquinho adiante, mas aqui você já vê que ele falou assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Só para avançar um pouco a fita aí, ou sei lá como é que se diz isso hoje, só para avançar adiante aí, você vai ver que lá na frente os egípcios mesmo falam: vão embora logo, leva tudo que vocês puderem, ó, toma dinheiro, toma ouro, toma prata, toma tecido e vão lá adorar o seu Deus. O próprio Faraó falou: intercedam por mim, abençoe a minha vida. E eles foram. Mas, em tudo isso, você vai ver o poder de Deus operando para livrar o povo. Em Êxodo 3:20, Deus falou o seguinte: por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. E depois disso, ele os deixará sair. Deus já estava declarando: as coisas vão acontecer com começo, meio e fim. Somente depois que eu ferir os egípcios com todas as maravilhas e realizar no meio deles maravilhas, é que eles vão deixar vocês saírem. E aí Êxodo 4:21 fala: quando você voltar ao Egito, isso ele está falando para Moisés, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Deus já estava falando tudo o que ia acontecer. Ele já estava preparando Moisés para essa missão. E ele falou: eles só vão liberar vocês quando eles forem experimentarem a minha poderosa mão, quando eles experimentarem os grandes feitos, e também eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o povo ir. E isso tudo para Deus disciplinar o povo. E aí, Êxodo 4:18-23, fala assim: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Isso é Êxodo 4. Essa é a última praga. Mas ele já estava alertando desde o início o que ia acontecer. E essa frase, deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto, é uma frase que vai se repetir diversas vezes ao longo da história de Êxodo. Então você vê aqui, por um lado, essa mentalidade: quem é o Senhor? Quem é esse Deus? Para que eu preciso obedecer a esse Deus? Para que eu preciso liberar esse povo para adorar? Eu não conheço esse Deus, eu não conheço o Senhor, e eu não deixarei Israel sair. Essa é uma mentalidade. E pior, ele oprime, o povo. Ele, sabendo que aquele é o povo de Deus, ele ainda vai lá e fala: não, vamos piorar a situação deles. Só que Deus estava falando assim: Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse que você deve deixar meu filho ir para que preste culto a mim no deserto. E aí ele faz assim, essa mentalidade do faraó, a mentalidade que nos escraviza no mundo, irmãos. Ela fala assim: por que vocês estão interrompendo as suas tarefas? Voltem ao trabalho, vão produzir, vão ganhar dinheiro, vão mostrar por que vocês vieram para o mundo. Essa mentalidade nos orienta para uma vida de escravidão, sem muitas vezes você saber que você está sendo escravo de algo. Eu estava lendo algumas coisas a respeito do C.S. Lewis. Todos conhecem o C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia? E aí diz que ele entra nos debates filosóficos, E ele é um contemporâneo nosso. Então, como ele está muito perto dos nossos tempos, vale a pena ouvir a forma que ele se pronunciava para o mundo. E ele chegou, inclusive, acho que ele serviu na guerra, e também ele tinha um programa de rádio onde ele compartilhava alguns devocionais, vamos dizer assim.
Então edificou a vida de muitas pessoas, inclusive de pessoas não cristãs. E a mente dele era uma mente aberta para abordar temas que talvez um simples religioso não conseguiria tocar. E aí ele fala que existe uma realidade, que é Deus. Não importa se você é ateu, se você é budista, umbandista, existe essa realidade. Deus existe, irmãos. E Deus tem o seu povo separado aqui na terra. E Deus tem o poder, e Deus tem toda a sua soberania sobre toda a terra. E você pode ser um cara incrédulo e não entender isso, não perceber isso. Por exemplo, se a gente falasse assim, alguém reparou que, sei lá, aqui, entrando na Pão, tinha um rato no bueiro ali. Eu não falo, não, entrei direto, nem percebi. Mas a realidade é que o rato está lá e ninguém viu. Mas ele não deixa de estar lá porque você não crê que tinha um rato lá. Então, essa ideia que o C.S. Lewis traz é muito interessante, porque Deus já estava vendo a situação, Deus já tinha ordenado as coisas que aconteceriam, e Deus estava manifestando o seu poder para disciplinar aquele povo. Independente do mundo crer ou não que existe um Deus, ele existe, irmãos. A realidade inicial, a causa inicial é Deus, e ele está agindo na nossa vida. E ele já está nos dando uma missão, e a missão dele é falar assim, abre a mente do meu povo para sair dessa mentalidade de escravo, para sair sobre o domínio de Faraó, para parar de ser orientado por essa questão da produção de tijolos. Sabe o que é interessante? Se você for ler lá em Gênesis, tem um cara chamado Nimrod, todos lembram dele? Nimrod é o cara que queria ser poderoso. Nimrod é o cara que queria dar as regras, dar as cartas. E aí que começou toda a bagunça, porque eles começaram a construir uma cidade fortificada, eles quiseram ter um grande nome, eles quiseram ter reconhecimento. Ali começa a mostrar, talvez, o desejo do homem de ser Deus. Faraó, quem que era Faraó na terra? Deus na terra. Era uma figura que tinha poder, era uma figura que talvez eles acreditassem que nem fosse morrer, era alguém imortal. Mas eles não se atentavam que entra Faraó, sai Faraó, e os caras morrem, mas Deus continua. Essa ideia nós temos que ter, irmãos. Porque Deus, em todo momento, Ele nos mostra uma outra mentalidade. Venha prestar culto, venha me adorar, venha me conhecer. O Faraó não conhece Deus. O sistema do mundo nunca vai te apresentar Deus. Ele vai falsificar um Deus para você. Por isso que você precisa ir cultuar a Deus, adorar a Deus de todo o coração, para conhecer esse Deus que existe antes mesmo de você começar a pensar, antes mesmo de começar a discernir o certo e errado. Deus já está lá. E Ele está despertando o nosso coração para entender essa realidade. Então, existe uma diferença muito grande quando nós andamos adorando a Deus de todo o coração ou quando nós servimos ao mundo de todo o coração. E eu volto a enfatizar, irmãos, nós podemos estar 10 anos aqui na igreja, mas nós estamos orientados com a mentalidade de escravidão. Eu preciso trabalhar para obter tudo. Eu preciso construir meu nome. Eu preciso ser alguém grande. Eu preciso ter uma credibilidade. Tudo focado no eu, tudo focado no homem. E a gente esquece o quê? De cultuar o Senhor. E qual que é a visão do mundo? O que esses caras fazem lá, mano? Vamos curtir o carnaval. Eles são preguiçosos, eles abandonaram o trabalho para adorar a Deus. Lá na nossa casa, na esquina, ali tem uma hamburgueria. Eu já comentei aqui, mas vale a pena para esse tema. E os caras são adventistas. Aí a gente sempre passava lá sexta-noite, em volta bombando de gente e a hamburgueria fechada. Aí eu falava para eles, nossa, a época que eles mais poderiam ganhar dinheiro, que é sexta-noite, eles fecham. Aí nós fomos descobrir que eles eram adventistas. Porque os adventistas, eles começam o sábado, antes do sábado, à tarde da sexta-feira. Então, onde eles poderiam ganhar mais dinheiro é quando eles fecham, porque é o momento deles adorarem a Deus. E uma vez eu lembro, o pastor ele chegou a falar aqui que quem trabalha no domingo vai prestar contas a Deus. E muitas pessoas não gostaram. Mas nós estamos com qual mentalidade, irmãos? De adorar a Deus ou de adorar esse sistema do mundo? Você pode não concordar, mas a Bíblia está sendo muito clara. Ela está falando, adore a Deus de todo o seu coração. E você tem todos os dias para trabalhar, todos os dias para se organizar, todos os dias para fazer o que você quiser. E o dia que Deus fala, guarde esse dia, a gente fala, não. Acho que Deus está entendendo errado a situação. Os tempos são outros. Mas, na verdade, não, irmãos. Essa mentalidade vem antes da formação de Israel. A noção de que você está adorando a Deus, você está perdendo tempo.
A noção de que se você está entrando com todo o seu coração nas questões espirituais, você está sendo tolo. E nisso a gente fica nos dois barcos, com um pé em cada barco. Um pé no mundo, um pé na igreja, achando que em algum momento a gente vai para o lugar certo. Mas o nosso coração tem que ser decidido, irmãos. Nós não podemos ter medo de cultuar esse Deus. E eu não estou falando de lei, porque nós não guardamos só um dia. Todos os nossos dias são do Senhor. Mas existe um dia que nós separamos para adorar o Senhor. E hoje, no mundo moderno, isso soa como algo religioso. Mas, na verdade, não, irmãos. É algo que vem do coração de Deus. Se nós não guardarmos essa mentalidade que Deus nos dá a partir da palavra, nós vamos começar a abrir mão de alguns princípios. E aí eu vou falar um pouquinho das 10 pragas. Êxodo 9, ele fala assim, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Como eu disse, essa frase vai se repetir várias vezes. Aí, caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé, exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Deus está fazendo tudo que está ao alcance dele para libertar o povo dele, para que o povo adore a ele de todo o coração. E aí vocês lembram a sequência das 10 pragas, né? Sim? Primeiro, a água transformada em sangue. Né? Ele foi lá, tocou o Nilo, e o Nilo foi transformado em sangue. Se você parar para pensar, irmãos, o Nilo representa o quê? Imagina aquela área de deserto, de repente você tem um rio Nilo passando. Até hoje existe o rio Nilo, na verdade. Se você for para o Egito, você vai ver o rio Nilo. Várias histórias naquele rio. Aquele rio é como se ele suprisse toda aquela região, mostrasse que o Egito de fato era próspero. Aí, o que o sangue simboliza? Quando você dá um tiro em alguém e sai sangue, o cara está morrendo, é a vida. Ele fala assim, então, eu vou acabar com a vida desse rio. Aquilo que depende das suas riquezas, eu vou tocar, para você ver que eu sou mais forte do que isso que você se apoia. Transformou as águas em sangue. De repente vieram as rãs, outra praga. Os magos do faraó também repetiram esse milagre, aí, vamos dizer, essa maravilha, e que também conseguiram transformar as rãs. E, de repente, vieram os piolhos, atacando todas as pessoas, todos os rebanhos. E aí, a quarta praga foram as moscas. Eu estive no sertão, irmãos, a gente brincava que lá a gente estava sofrendo uma das pragas do Egito, porque tinha muita mosca. E quando eu falo muita mosca, você não tem noção do que é muita mosca. Era muita mosca. Você está cozinhando, cara, tipo, um monte de mosca passando. Aí você senta para comer, um monte de mosca passando. E a gente já chegava até a falar, mano, é muito real isso. Porque, cara, era assim, não era 10 moscas no almoço, era 500, era muita mosca. Eu devia ter filmado para mostrar para vocês. E aí vem uma praga sobre os rebanhos. Deus está começando a pesar a mão sobre o Egito para mostrar assim, vocês não me conhecem, eu sou o único Deus. Eu sou maior do que tudo isso que vocês se apoiam, de tudo isso que vocês estão correndo atrás, de tudo isso que vocês estão construindo, de todo esse império que vocês querem levantar. E ele toca também nos rebanhos. Depois surgem feridas nos homens, feridas purulentas, como diz a Bíblia. E aí vem uma chuva de granizo como nunca houve, e nem haverá, segundo a Bíblia, né? E eles começam a ver que, de fato, esse Deus não está brincando. De fato, existe um Deus que ele está fazendo maravilhas, e, na verdade, chegou um ponto que até os conselheiros de Faraó falaram assim, meu amigo, você não está vendo o que está acontecendo? Manda esse povo embora. Mas o coração do Faraó se endurecia. E depois vieram os gafanhotos. Nós experimentamos os gafanhotos também no Nordeste, irmãos. A gente tirava de pá da nossa casa um tanto de gafanhoto que tinha. Se eu fosse João Batista, eu ia fazer um churrasco com aquilo tudo, né? Como eu não sou, então, descartava. E aí, meus irmãos, a 9ª praga. Quem lembra da 9ª praga? Trevas, escuridão. Sabe o que é interessante? Quando você pensa em Egito, e você pensa no Deus do Egito, eles falam do Deus Sol. De repente houve trevas. Eles falam que parecia que você podia palpar aquela escuridão, porque eram densas trevas. É como se Deus estivesse humilhando, falou, cadê o Deus Sol de vocês? E sumiu. Não tem para onde você olhar e clamar, porque os deuses foram todos abatidos. Deus não estava punindo o povo egípcio, mas ele estava falando, olhem para mim, eu sou um Deus poderoso. E disciplinando aquele povo. Porque
irmãos, era simples. Deixa o povo ir celebrar no deserto. Deixa o povo ir prestar culto. O que Moisés falou a primeira coisa? Festejar, fazer uma festa ao Senhor. O povo de Deus é um povo que festeja o seu Deus, que celebra o seu Deus. Essa é a noção que nós temos que ter de prestar culto ao Senhor, não uma obrigação. Agora pense o trampo que dava, pegar todos os seus filhos, todos os seus rebanhos, cada um aqui com os seus rebanhos, com as suas crias, com tudo, e partir para o deserto para adorar a Deus, fazer um sacrifício ou outro e voltar. Tem gente que reclama da distância da igreja, do tempo de culto. Cara, nós estamos celebrando a Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos crescendo juntos, nós estamos tendo comunhão. E lá, antes da nação ser conhecida como Israel, antes de ter antes de tomar posse da terra prometida, Deus já estava ensinando, venha me celebrar uma festa, venha prestar culto. E ele insistia com o faraó, deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Mas ele sabia que a mão dele tinha que pesar para haver essa libertação. E, por último, teve a morte dos primogênitos. E, na verdade, não foi assim só a morte do primogênito do faraó. Todos os primogênitos, sejam de animais, sejam de escravos, ele falou, até o cara que vai estar lá no calabouço, o primeiro filho dele vai morrer. E o que ele falou? Nós acabamos de ler aqui em Êxodo 9, Israel, desculpa, não é Israel, não. Aqui, desculpa, Êxodo 4, Israel é o meu primeiro filho, deixe o meu filho ir para prestar-me culto. A última praga foi para ele entender que Deus, ele chama o primogênito para perto, para que ele adore e tenha vida. E aqui também existe a questão da Páscoa, onde aqui é muito claro o sacrifício de Cristo. Eles passam o sangue dos cordeiros nos umbrais das portas, e quando vem aquele negócio todo para aniquilar os primogênitos, ele identifica o sangue no batente da porta dos judeus. E não é só nessa peste, irmãos, que os judeus são libertos. No granizo não aconteceu nada com a plantação dos judeus. Na hora das pragas matarem os rebanhos, eles foram conferir, nenhum rebanho do judeu tinha morrido. Isso para fazer distinção do Deus que nós servimos. Aí sabe qual foi a resposta de Faraó, irmãos? Conforme foi acontecendo essas pragas, Êxodo 8, ele fala o seguinte, ele chama Moisés e Arão e fala, tá bom, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam desse país. Não se aventura muito longe, não. Fica aqui pertinho. Depois, em outro momento, ele fala assim, tá bom, nós não aguentamos mais essas coisas, nós permitimos que vocês saiam daqui para adorar o seu Deus, mas só podem ir os homens. Aí Moisés falou, não, é a família toda, os rebanhos todos, nós não vamos, porque nós somos uma família, nós somos um só povo, e nós queremos todos adorar a Deus. Como assim só os homens irem? E aí, em outro momento, ele fala assim, então tá bom, vamos prestar culto ao Senhor, deixem só as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Queria que deixasse o rebanho, mas agora eles concordaram que as mulheres e as crianças também poderiam ir. Agora eu te pergunto, irmãos, vai homem, vai mulher, vai filho, deixa os rebanhos lá, o que você vai sacrificar a Deus? Eles queriam levar os rebanhos para sacrificar a Deus, para apresentar a Deus um sacrifício aceitável, para prestar culto ao Senhor. E essas respostas de Faraó, irmãos, sabe o que ela está nos mostrando? Controle. Controle. O mundo quer impor sobre os filhos de Deus um controle. Vai em parcelas, não se entrega completamente. Cara, nós temos que adorar o nosso Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com todos os nossos recursos, com todas as nossas faculdades mentais, com toda a nossa capacitação, com toda a nossa paixão, irmãos. Esses dias, eu sou baixista há uns bons anos, né? E eu sigo um cara que é uma referência no mundo dos baixistas, no Instagram. E uma vez eu vi ele comentando assim, que quando ele começa uma música e ele pega e dá aquela puxada assim para começar a primeira nota do baixo, o prazer que ele tem. Eu falei, eu não tenho esse prazer todo que ele está falando, né? Mas eu sei que isso faz parte de um cara que é músico e ama a música. Cada nota, cada groove, cada ritmo que ele executa junto com o baterista ou com os parceiros de banda, ele tem prazer naquilo. Aí eu te pergunto, por que nas nossas profissões, muitas vezes nós fazemos com zelo, e quando nós estamos na casa de Deus, a gente faz com desleixo? Sabia que
Esse foi o motivo de muitos profetas terem feito as suas reclamações para o povo. Vocês estão tratando Deus de forma secundária. Vocês estão sucateando a casa de Deus. Vocês estão oferecendo sacrifícios defeituosos. Vocês oferecem um bode sem olho, um bode manco. Não é isso que Deus merece. E todo o Antigo Testamento vai cobrando o povo de que a adoração ela deve ser completa, ela deve ser plena. Ela não pode ser... A gente até leu na oferta do domingo passado. Vai oferecer um cabrito manco aí para o seu governador, vê se ele vai te aceitar. Como que nós temos entrado na presença de Deus, meus irmãos? Parcialmente, meia boca, com o coração dividido, pensando ali no que nós podemos obter se nós estivéssemos no Egito. Porque às vezes tem gente que está no caminho de Deus, mas fica olhando para trás, falando, nossa, eu podia ter alcançado tantas coisas. Parece que Deus não me ajuda. Era melhor quando nós estávamos lá, longe da presença de Deus. Isso é discurso de louco, irmãos. E Faraó falava, eu não conheço esse Deus. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. E o conhecimento de Deus, na verdade, ele vai crescer à medida que nós dispomos o nosso coração para conhecê-lo. Igual o cara que é músico, que estuda com prazer, um cara que é engenheiro, que vai lá e tenta se aprofundar da melhor forma possível, um médico que vai desbravando a sua profissão, e por aí vai, irmãos. Hoje está na moda dos barbeiros, né? Todo mundo quer ser barbeiro, quer ter uma barbearia e tal. Eu conheci vários caras muito jovens que são muito ricos por conta de abrir uma barbearia. Eu conversei com um moleque de 20 e poucos anos, a cabeça toda empreendedora. Toca bateria na igreja, está indo na célula e tal, isso na cidade da Isa. E fiquei conversando com ele. Só que aqui e ali você vai pescando uns pontos que você falou, opa, isso aqui é uma mentalidade lá do Egito. Isso aqui não, isso aqui o cara está no caminho certo. Então alguém precisa orientar o rapaz, falar, meu amigo, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Não é só para você comprar um carrão. Agora, isso aqui que você está fazendo bem, continue fazendo isso. Então, irmãos, essa é a nossa vida. Porque nós vivemos no mundo. Nós temos essa opressão sobre as nossas costas. Sim, você precisa ter seu carro, você precisa ter seu apartamento, você precisa cuidar da sua família, você precisa ter uma boa formação, isso é óbvio. Mas muitas vezes esse vira o nosso Deus, esse vira o nosso ídolo. E as pragas que Deus mandou mostram isso. Deus vai abatendo cada Deus. Deus vai abatendo cada ídolo que foi levantado pelos egípcios, para mostrar, eles não são deuses. Eles não vão te ajudar. Eu sou o único Senhor. E foi assim que Deus se manifestou, irmãos. Deus quer que todos saiam para lhe prestar cultos. Por isso que não podiam ficar os animais para trás. Por isso que não podiam ficar as crianças. Por isso que não podiam ficar as mulheres. Por isso que todos tinham que ir. Porque essa era a vontade do Senhor. Tem mais uma frase que Deus vai falar para Faraó. Ele fala assim, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe o meu povo para que me preste culto. Parece que Deus está implorando, eu quero que meu povo venha prestar culto. É difícil você entender isso. E hoje essa palavra são para os cristãos. Lembrar os cristãos, Deus está te chamando para prestar culto. Deus está te chamando para você ser um adorador, alguém que adora em espírito e em verdade, alguém que já foi liberto desse mundo, alguém que já foi liberto dessa mentalidade, para conhecer esse Deus. E aí quando acontece, eu não vou ler aqui, mas Êxodo 12, quando ele manda a última praga, e aí mata todos os primogênitos, naquela mesma noite o faraó manda chamar Moisés e Arão e fala assim, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. E os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Irmãos, a questão de adoração envolve vidas. Nós vamos morrer adorando algo. O que você vai morrer adorando? Tem gente que vai morrer adorando dinheiro. O cara até pode ter um empreendimento, pode ser bem-sucedido na sua profissão, pode até ter um cargo na igreja, mas o cara vai morrer porque ele viveu adorando dinheiro. E quando ele chegar diante de Deus, ele vai chegar peladão. Não vai levar nada. Da mesma forma, um cara que, de repente, cuidou só da sua aparência, ignorou a família até para cuidar dele mesmo.
Ele se apresenta diante de Deus, ele não é absolutamente nada. A humilhação que Deus colocou sobre o Egito, irmãos, é a humilhação que Deus vai colocar sobre o mundo, sobre todos os alicerces do mundo. No julgamento, quando ele vier julgar o mundo, irmãos, é isso que ele vai fazer. Não é que Deus é mau e vai punir as pessoas, mas isso aqui é uma amostra do poder de Deus. E Deus toda hora chamando, venham prestar culto, venham me adorar, venham me conhecer. Então, segundo ponto, irmãos, nós fomos libertos da escravidão para conhecer e adorar a Deus de todo o coração. Tem uma frase que ele falou lá no começo, em Êxodo 6, eu estou intercalando os textos, irmãos, porque no começo de Êxodo, Deus já anuncia várias coisas para Moisés que vão acontecer depois. Como nós já lemos, que ele falou que mataria o primogênito do faraó. E aqui em Êxodo 6, ele traz um entendimento para Moisés que eu não tinha percebido isso, irmãos. Eu quero que você acompanhe comigo. Esse texto é muito legal, eu não sei se eu pus aqui, provavelmente sim. Se eu não pus, você pode acompanhar na sua Bíblia. Aqui. É esse? Ótimo. Olha que interessante esse texto, irmãos. Deus disse a Moisés o seguinte, eu sou o Senhor. O que o faraó falou para ele? Eu não conheço o Senhor, não é verdade? Ele falou, eu não conheço o Senhor. E ele se revelou para Moisés falando, eu sou o Senhor. Ele falou, apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus se apresentou para Abraão, Isaque e Jacó como Todo-Poderoso, mas ele não se revelou como o Senhor. Ele se revelou a partir desse momento para Moisés, falando, eu sou o Senhor. E o faraó falou, eu não conheço o Senhor. E depois, estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Ele está falando assim, a revelação que Abraão não teve, a revelação que Isaque não teve, a revelação que Jacó não teve, eu quero que você revele agora, Moisés, para todo o povo. Eu sou o Senhor. O Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Você não pode conhecer Jesus menos que isso. É necessário que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele seja o nosso tudo, que Ele seja aquele que governe as nossas emoções, que Ele governe os nossos pensamentos, que Ele governe as nossas decisões. Ele é o Senhor. E aí ele fala assim, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Ele fala que vai livrar do trabalho que foi imposto. Ele não fala assim, eu vou curar o meu povo das feridas que os egípcios fizeram. Ele vai tirar aquilo que exatamente estava sendo o problema que impediu o povo de adorar. Ele falou, vou tirar desse trabalho que foi imposto sobre eles. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. E eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o livra do trabalho impostos pelos egípcios. Cara, Deus está se revelando de uma forma poderosa. Jesus está falando hoje, igreja, eu sou o Senhor de vocês. Eu vou libertar vocês desse trabalho que foi imposto pelo mundo, de você correr atrás de coisas que não têm valor sem perceber, de você gastar a sua vida em coisas que não vão dar fruto. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Só que sabe o que aconteceu quando Deus falou isso para o povo? O povo não deu ouvidos. Sabe por quê? Porque eles estavam sentindo muita angústia da cruel escravidão que estavam sofrendo. Perceba, irmão, se a gente não consegue entender que o Senhor pode nos libertar desse jugo que o mundo coloca sobre nós, nós nunca vamos ter fé na palavra de Deus. O próprio Deus está falando, eu vou me revelar como sendo o Senhor deles, eu serei o Senhor deles, eles serão o meu povo. Deus está querendo juntar, mas o povo estava sofrendo tanto, estava sobre aquele jugo do trabalho, que ele não enxergava a possibilidade de adorar e conhecer o Senhor. Não é isso que nós estamos vivendo no nosso mundo, irmãos? Por isso que o segundo ponto fala, nós fomos libertos dessa escravidão, para conhecer o Senhor. Nós fomos libertos dessa escravidão para adorar o Senhor de todo o coração. Então não permita, irmãos, que o que você está passando hoje, seja por um anseio do seu coração, seja por uma cobrança dessa geração, até mesmo uma cobrança dos seus pais.
Não deixe que essas coisas te impeçam de ouvir a Deus. Porque você foi chamado, você foi liberto por Cristo para servir a Ele como Senhor, para prestar culto a Ele com toda a sua vida. É Ele que tem que ser aquele que vai gerenciar a tua carreira, as tuas escolhas, os teus relacionamentos. Isso é colocar o Senhor no centro. Isso é realmente prestar e servir a Deus com todo o coração. Prestar culto e servir a Deus de todo o coração. Diante disso, irmãos, eu fiquei pensando... Como é que eu vou explicar isso? Não é uma questão de nós ignorarmos, talvez, o que seu chefe manda você fazer. Não é isso. E nem também você negligenciar tudo o que seus pais te ordenam, porque você fala, não, isso aqui é um trabalho, é a opressão do Egito, você parece o faraó. Não é isso. Não é porque eu até brinquei com a Lika se formou, eu falei, você saiu do Egito, vai para a Terra Prometida agora, né? Às vezes, irmãos, no processo que nós estamos lá oprimidos, sofrendo e tal, mas o que mais importa é que a gente preste culto a Deus no meio desse negócio louco todo. Porque é lá que nós vamos glorificar o Senhor. O povo judeu, o povo hebreu, ele não foi tocado por nenhuma das pragas, irmãos. Quem mandou a praga? Foi Deus. E a gente fica com medo do que o mundo pode fazer a nós, mas nós não tememos o nosso Deus. Não estou falando que Deus vai mandar praga para você. O que Deus faz é mandar praga sobre os nossos ídolos, sobre os alicerces que não foi Ele que fundamentou na nossa vida. E se Ele precisar destruir cada um dos pilares que sustenta a sua vida, que não tem a ver com o reino, uma vez que você for, Senhor, habita no meu coração, eu quero ser teu, Ele vai fazer isso, irmãos. Por isso que eu não vejo doença como pecado. Nossa, o cara está doente, ele pecou, ele vai morrer. Não, é uma disciplina de Deus. Deus está se revelando, Deus está mostrando o amor dele por aquela vida e a oportunidade dele se arrepender e dele conhecer o Senhor muito mais. Ou quando você perde o emprego. Hoje parece que se o cara perdeu o emprego, na verdade não precisa nem o emprego, né? O cara perdeu o celular, ele já fica todo tonto, todo fora da realidade. Acabou a luz, não tem internet, o cara, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? A gente está nessa noia, mas a gente esquece o que é o mais importante. Você tem um Senhor que você deve honrar, que você deve amar, que você deve conhecer mais. E eu estou aprendendo isso, irmãos. Essa pregação, ela tem esses textos longos, é uma história muito comprida, mas que ela tem um princípio muito básico. Deus fez tudo isso que fez para libertar o povo dele, para que o povo conhecesse como ele realmente é. Um Deus todo-poderoso, que é o Senhor desse povo, que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do sol, Ele é o Senhor da prosperidade na terra, Ele é o Senhor sobre os rios, Ele é o Senhor de tudo. Então, quando a gente fala, Senhor Jesus, a nossa oração, né? Você está declarando isso. Então, a ideia hoje, irmãos, é que a gente identifique o que impede a gente de adorar, de servir a Deus de todo o coração. Se a intenção de Deus sempre é boa. Se a intenção de Deus é libertar. Se a intenção de Deus é atrair. É ensinar. Vamos ficar de pé e ter um tempo de oração, irmãos? Se Jesus teve poder para libertar a gente de algo, foi do poder do pecado, foi do poder de Satanás e foi do poder da morte. Quando a gente olha para a obra de Cristo e entende esse feito do Senhor, isso deve nos levar à reflexão, irmãos. A gente tem que pensar, Senhor, o Senhor me libertou da opressão de Satanás. Aquele que é o inimigo da minha alma, o Senhor quebrou todos os grilhões, tudo que podia dar legalidade na minha vida, Senhor, venha tomar conta do meu coração. Ou então você, de repente, olha e Ele te libertou de um poder do pecado. Você não precisa mais servir a carne, você não precisa seguir mais os seus impulsos, você consegue viver sem essa opressão do pecado na sua vida, irmãos. É disso que Jesus veio nos libertar na cruz.
E nós podemos, dessa forma, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo na presença de Deus. E nós podemos entrar na presença desse Deus maravilhoso e falar: Senhor, estou aqui. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Senhor, é isso que nós queremos nessa tarde, Deus. Nós queremos nos colocar na Tua presença, porque o Senhor nos libertou de todas essas coisas, para nós podermos cultuar o Senhor, te adorar, te servir com todo o coração. E nesse final de culto, Senhor, nós queremos olhar para Ti, demonstrar gratidão, mas também declarar, Senhor, que nós continuadamente precisaremos de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos continuar vencendo esses poderes que vêm sobre nós. Nós queremos obter vitória em Cristo e nós cremos na Tua palavra que diz que nós somos mais que vitoriosos em Ti, Jesus. É o Senhor que conquista essa liberdade para nós. Uma liberdade do Espírito, uma liberdade que nos coloca na presença de um Deus santo, sem que a gente seja consumido por causa do nosso pecado. É isso que nos leva a adorar o Senhor. E é isso que nós queremos fazer nesse momento como igreja, Deus. Cultuar a Ti como o Senhor merece. Exaltar o Teu santo nome. Proclamar ao Senhor louvor, honra e glória. Porque o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o poder do pecado. E o Senhor nos libertou, Senhor, e está nos levando para tomar posse da vida eterna, onde nós estaremos com o Senhor, cultuando em todo o tempo, uma adoração que não cessa. E o foco da nossa adoração é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Que essa realidade venha a ser visível no nosso meio. Que o Espírito Santo queime no coração de cada adorador aqui, Senhor, trazendo essa convicção desse chamado para adorar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Obrigado, Senhor. Senhor, eu quero orar para que o Espírito Santo traga sede e fome da Tua presença no nosso meio, Senhor. Eu quero orar, Deus, para que se há algo que nos impede de adorar o Senhor como o Senhor espera, que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Nós queremos orar para que o Espírito Santo venha avivar cada coração de cada adorador que está aqui nessa tarde, Deus. Nós não queremos ficar limitados, Deus, pela nossa timidez, nós não queremos ficar limitados, Deus, pela nossa cultura, nós não queremos ficar limitados por aquilo que nós achamos que conhecemos ou deixamos de conhecer da Tua palavra, mas nós queremos mergulhar de todo o coração na Tua presença e ser desnudado na Tua presença, porque o Senhor sabe o que nós somos. O Senhor conhece todas as áreas da nossa vida. E ainda assim, Deus, quando um filho do Senhor se arrepende, o Senhor o aceita de volta. E o Senhor transforma essa vida. E é isso que o Senhor tem feito dia após dia conosco. Portanto, eu peço, Espírito Santo, opera essa santidade em nosso coração. Nos ajuda nesse processo de conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. E que os nossos louvores, que a nossa gratidão, a nossa oração, ela seja muito mais intensa na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhoso e tudo que Ele fez na Bíblia foi para nos libertar. Tudo que Ele fez foi para nos chamar de volta. E o nosso coração, ele com certeza deve demonstrar essa gratidão para o Senhor, amém? Então,
Essa mensagem de hoje teve esse intuito de nos mostrar que nós somos libertos, que nós não precisamos viver na mentalidade do Egito, na mentalidade da escravidão, da opressão, porque o Senhor nos libertou e Ele quer que a gente adore Ele, Espírito em verdade, de uma forma completamente livre. Amém?